Bora passar nessa prova do Detran? Eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar agora, se liga, uma prova real completinha com 30 questões. Sabendo o que vai cair na prova, o que você tem que responder, concorda que você passa de primeira, passa direto sem gastar dinheiro com taxinha de reteste? Meu nome é Sidney, esse é o canal, sim, passei. E faz o seguinte, antes do vídeo começar, já senta o dedo, se inscreve aí, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. A primeira pergunta dessa prova é essa, dá uma olhada. Em um trecho de via com radar, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora, você foi flagrado a uma velocidade de 70 km por hora. Por não ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, você pode ficar tranquilo, pois receberá apenas uma advertência por escrito. Essa afirmação vamos começar pela letra D de dado. É verdadeira, pois toda infração por excesso de velocidade tem como punição a advertência por escrito. Não marca D de dado não, que isso aí é mentira. Existem 3 naturezas de infração diferentes para excesso de velocidade. Caso você ultrapasse a velocidade de um radar em até 20% acima da velocidade máxima, a infração é de natureza média. Se você ultrapassar a velocidade máxima entre 20% e 50%, a infração é de natureza grave. E se você ultrapassar 50%, a infração é de natureza gravíssima, com suspensão da habilitação direto, sem necessidade de acúmulo de pontos. Tá vendo? Letra D de dado está dizendo que toda infração por excesso de velocidade tem como punição advertência por escrito. Mentirada, não marca esse negócio não. A letra C está dizendo que essa afirmação é verdadeira, pois a natureza da infração é média. Não, não é de natureza média não. Por isso, não marca a letra C. A letra B está dizendo que advertência por escrito não existe. Existe sim. Todas as vezes que você cometer uma infração de natureza leve ou média, você não tiver nenhuma outra infração, você não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, tem sim advertência por escrito ao invés de multa. Então dizer que não existe advertência por escrito está errado, não marca a letra B de bola não. Essa afirmativa é falsa, porque você será sim multado pois cometeu infração grave. E como que você sabe que você cometeu infração grave? Muito simples, galera. Repare bem a velocidade da via, pessoal, 50 km por hora. Se você tivesse passado até 60 km por hora acima da velocidade máxima, seria infração de natureza média. Porém, você passou a 70 km por hora é 40% acima da velocidade máxima, que é 50. Isso está entre 20% e 50%, como eu acabei de te explicar. E se você ultrapassou a velocidade máxima entre 20% e 50%, você cometeu infração grave. Vocês entenderam? Complete a frase. Transitar com um veículo com lotação excedente é infração de que natureza? Vão ser acumulados quantos pontos no prontuário? Além dos pontos, vai haver que tipo de penalidade e que tipo de medida administrativa, certo? Parece extremamente difícil esse tipo de pergunta, mas para acertar é muito fácil. Repare a letra A. Está dizendo que a infração é de natureza leve, mas a pontuação está errada. Infração de natureza leve gera 3 pontos no prontuário, que está falando que é 5. Você pode parar de ler, não precisa nem ler o resto. B de bola está dizendo que a infração é de natureza média e a pontuação acumulada no prontuário é 3 pontos. Não, 3 pontos é para leve. Então você pode parar de ler aqui, não precisa nem continuar lendo. Letra C está falando que a infração é de natureza grave, mas olha a pontuação. Infração de natureza grave geram 5 pontos, que está falando que é 4. 4 é para infração de natureza média. Você não precisa nem continuar lendo. Então, pessoal, se você descartou A, B de bola e C de casa, transitar com o veículo com lotação excedente é infração de natureza gravíssima. A infração de natureza gravíssima gera 7 pontos no prontuário. Além da pontuação, vai ter multa e a medida administrativa, remoção do veículo. Não se assuste quando você lê uma pergunta e aparentar muito difícil. Às vezes é realmente difícil, porém, se você olhar com carinho as respostas, às vezes elas estão assim, cheias de erros grosseiros que você nota bastando ter atenção. Fica assustado na hora da prova não, só vai te prejudicar, tá bom? Rosenilcia foi flagrada pela segunda vez conduzindo sem habilitação. Neste caso,
A penalidade aplicada será, bora corrigir de baixo para cima, pessoal. Retenção do veículo. Pessoal, não marca a letra D de dado não, porque a pergunta está falando de penalidade. Penalidade não pode começar com as letras R ou T, porque se começar com as letras R de rato ou T de tatu, é medida administrativa. A pergunta está falando de penalidade. Retenção começa com R, é medida administrativa. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Vai com atenção que você não cai nessas pegadinhas não. Letra C de caso está falando que a penalidade é multa em dobro, pois Rosenilcia foi reincidente. Para este tipo de caso, não existe multa em dobro. Existe a multa. Novamente, outra multa, mas não em dobro, valor em dobro. Por exemplo, a multa custaria R$ 293,47, aí dobraria esse valor? Não. Para esse tipo de conduta infracional, não existe multa em dobro. B de bola está falando que terá uma nova multa, mais acúmulo de 7 pontos no prontuário. Cruz credo! Que prontuário? Só tem prontuário quem tem habilitação, quem tem CNH ou PPD. Tá falando na pergunta que ela não tem habilitação. Então, se ela não tem habilitação, tem prontuário. Galera, a letra B é pior das respostas. Por favor, não marca B de bola não, hein? Ela vai receber uma nova multa, sem acúmulo de pontos do prontuário, obviamente, porque ela não tem prontuário ainda. Ai. Rapidinho, antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que está caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Placa informando limite de altura é a placa da opção A, B, C ou D. Presta atenção nesse macetinho exclusivo aqui do canal. Só existe a palavra limitada nas placas de advertência, melhor dizendo. Somente nas placas de advertência, ou somente as placas de advertência tem a palavra limitada no nome. Se a pergunta quer que você assinale que placa informa limite de altura, então ela quer que você aponte ou assinale uma placa que tem a palavra limitada no nome. Se você já sabe que a palavra limitada só existe nas placas de advertência, você já elimina B de bola e D de dado. Concorda comigo? Só sobra para marcar A ou C de casa. C de casa não é, porque esta placa informa limite, mas de largura. O nome dessa placa, largura limitada. Então, facilmente só sobra para você assinalar a letra A. A altura limitada é essa placa da letra A. E existem muitas placas de advertência que se parecem com placas de regulamentação. Tenha muito cuidado com isso. Caso aconteça de aparecer uma placa com altura ou largura ou comprimento de advertência e placa de altura, largura ou comprimento de regulamentação, para diferenciar o nome de uma da outra, lembre-se, a palavra limitada só tem em placas de advertência. Esse é um macete exclusivo aqui do canal. Sinalização vertical está representada pela figura de que opção? Lembre-se que sinalização vertical são placas, tá bom? Então, facilmente você detona essa pergunta 14. Letra D de dado não é, porque isso aí não é a placa, isso aí é uma sinalização horizontal, é uma pintura na pista de rolamento. Letra C de causa não é, porque isso aí é uma sinalização auxiliar. B de bola também não é, porque isso aí é uma sinalização semafórica, luminosa. Então, é a da letra A. Placa parada obrigatória é uma placa de regulamentação, é uma sinalização vertical. E vou repetir para se memorizar, porque eu não quero que você erre esse tipo de questão. Sempre que falar nas provas, sinalização horizontal são pinturas na pista de rolamento. Sempre que falar sinalização vertical, são placas. Podem ser elas de advertência, de regulamentação ou de indicação. Memorizou? Wesleyânia, eu fico doido com esses nomes que o Detran bota nessas provas. Wesleyânia,
possui uma PPD, permissão para dirigir, e conduzir o veículo do seu pai, que está com licenciamento vencido, entendeu? O veículo do pai está com licenciamento vencido, sem o pneu sobressalente, sem o step, e também com farol queimado. Ave Maria! Tendo recebido 3 autuações, né, pessoal? Uma por licenciamento vencido, outra por pneu sobressalente e outra por farol queimado. É correto afirmar que, vamos lá, letra A está dizendo que Wesleyânia perderá sua PPD, pois cometeu infrações. Não, pessoal, ela não vai perder a PPD dela não, porque todas essas infrações são de responsabilidade do proprietário. O proprietário é o pai dela. As 3 infrações, essas 3 citadas aí, são de responsabilidade do pai, tá bom? Então, olha só, a letra C, ela poderá indicar outro condutor para se livrar das multas, mas ela não vai ser multada. A letra D de dado, Wesleyânia terá sua PPD suspensa, nem tem suspensão da PPD. Wesleyânia pode ficar tranquila, pois todas essas infrações não são de sua responsabilidade. Elas são de responsabilidade do pai, que é o proprietário. Existem infrações que são de responsabilidade do proprietário. São de responsabilidade do proprietário. Coisas ligadas ao documento do veículo, aos equipamentos obrigatórios, quanto à habilitação compatível e legal dos condutores, são de responsabilidade direta do proprietário, independente de quem está dirigindo. Existem infrações que são de responsabilidade de quem está conduzindo. Por exemplo, conduzir embriagado. Aí é de responsabilidade de quem está conduzindo. Conduzir sem cinto de segurança. Aí é de responsabilidade de quem está conduzindo. Então, neste caso, galera, pneu, licenciamento, farol, tudo ligado a equipamento obrigatório e documentação. De responsabilidade. Acho que vou fazer uma pausa aqui e tomar um café ali, não acordei ainda não. De responsabilidade do pai dela, então ela não vai ser botada B de bola. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Essa afirmativa está errada, incorreta em partes, correta em partes ou correta? Você tem certeza que você quer que eu te explique isso aí? Ou você prefere simplesmente decorar para marcar a seta logo na prova e pular para a questão número 9? Sério, não fala que você quer que eu explique, não. Galera, é muito chato esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta aí, você tem que decorar. Decora assim, ó, correta, é correta, D de dado. Se a resposta, a palavra correta estiver na letra A, você marca A. Se a correta estiver na letra B, você marca B. Onde tiver a palavra correta, você marca. Não está correta em partes, não está errada em partes, não está errada. É correta. Memoriza, decora, correta, correta. Igual decorar CPF, igual decorar número de telefone. Você consegue entender o número de CPF? Você entende o seu número de telefone? Você decora, não decora? Faz a mesma coisa que isso aí, ó. É muito chato esse tipo de pergunta. Qual das placas abaixo é considerada imperativa? Se você não sabe, imperativa significa aquilo que dá uma ordem, todo mundo tem que obedecer. Falando de uma forma bem simples. Então tem que ser uma placa que você tem que obedecer. Não pode ser a letra A, porque isso aí é uma placa de advertência. A advertência precisa ser observada, não obedecida. Tá? O nome dessa placa é parada obrigatória à frente. Não é a letra C, porque também é uma placa de advertência. O nome dessa placa é comprimento limitado e também não é a letra D, porque o nome dessa placa de advertência é animais. A única placa imperativa que você tem que obedecer é essa da letra B de bola. O nome dessa placa, vire à direita. Isso é uma ordem, tá mandando você virar. As principais características do sistema de transmissão automática é a dispensa A letra D está dizendo que é a dispensa do hidrovácuo. Hidrovácuo é o servofreio, pessoal. É um equipamento que reduz o esforço do motorista quando o motorista pisa no freio. Então ele não tem nada a ver com a transmissão automática, com marcha automática, entendeu? Carro automático, não tem nada a ver não. Sistema de transmissão automática apresenta como principal característica a dispensa de pastilha e disco? Não, pastilha e disco são componentes do sistema de freio. A pergunta está se referindo ao sistema de transmissão automática, a marcha. Lona e tambor também faz parte do sistema de freio. Marca a letra A, porque quando o carro é automático, ele não tem o pedal de embreagem nem embreagem.
Você sabe que o carro é automático quando ele tem 2 pedais apenas, o do acelerador e do freio. Diferente dos carros que não são automáticos, são manuais, que eles têm 3 pedais, do freio, do acelerador e o pedal da embreagem. O carro automático não tem o pedal da embreagem porque não precisa. Senhor Mário emprestou seu veículo a seu amigo, o qual é devidamente habilitado. Ao ser abordado por um agente da autoridade de trânsito, constatou-se que o amigo de Senhor Mário estava conduzindo com o braço quebrado. Essa conduta, segundo o CTB, é considerada o quê? Letra A. Está dizendo que essa conduta é normal, sem consequências, pois o condutor é devidamente habilitado? Não marca letra A não, que você vai se lenhar. Letra B. Diz que a infração é grave, de responsabilidade do condutor. Tem 2 errinhos básicos aqui, pessoal. Primeiro, falar que a infração é grave, né não. Segundo errinho, é falar que a responsabilidade é do condutor. A responsabilidade por essa conduta infracional aqui não é do condutor não. Daqui a pouco eu te falo a responsabilidade de quem. Letra C está dizendo que essa conduta aqui é uma infração, mas não um crime de trânsito. Bom, que é infração? Primeira partezinha tá certa, mas a segunda parte tá errada, porque sim, é crime de trânsito. Então, para acertar essa pergunta, faz o seguinte, na moralzinha, marca D de dado. É uma infração gravíssima essa conduta aqui e é de responsabilidade do proprietário do veículo. Detalhe, pode configurar crime de trânsito. Qual das placas abaixo informa irregularidades na pista? Pessoal, não é a letra A, porque o nome dessa placa é entroncamento oblíquo à direita. A placa da letra B de bola é uma placa que informa saliência ou lombada, o famoso quebra-mola. Placa da letra C informa depressão. A placa que informa que na via existem irregularidades, muitos remendos no asfalto, por assim dizer, é a da letra D de dado. O nome dessa placa é pista irregular. E anote o nome dessa placa, memorize, pista irregular, porque tem provas que vem a foto dessa placa aí e pergunta qual o nome dessa placa. O nome dela é pista irregular. Nesse caso, está perguntando o que ela informa. Ela informa irregularidades na pista. A transformação da corrente em alta tensão e a produção da centelha são funções respectivamente. Antes de eu ler as opções de resposta, um alerta. Muito cuidado quando aparecer na pergunta esse tipo de palavra aí, respectivamente. Isso significa que você tem que responder na ordem com que foi perguntado. Não basta a resposta estar certa, tem que estar certa na ordem com que foi perguntado. Olha só, presta atenção, dá uma olhada na letra A. A letra A contém coisas certas, mas não na ordem com que foi perguntado. Vela produz centelha e bobina que transforma corrente em alta tensão. Mas você está vendo que vela apareceu primeiro? E a pergunta está falando que primeiro quer saber o que transforma a corrente em alta tensão. Primeiro é corrente em alta tensão. O que transforma? É bobina. Depois, o que produz centelha? Vela. A bobina tem que vir primeiro, galera. Então, letra A é pegadinha. Olha a letra D de dado. Bobina, certo. Velas, certo. Você vai marcar a letra D, tomando muito cuidado com essa palavra, respectivamente. E só aí a título de curiosidade. Bateria alternador. Bateria armazena carga elétrica, alternador gera carga elétrica. Bico injetor injeta combustível para ser queimado e radiador faz parte do sistema de arrefecimento. Em direção defensiva, o elemento básico decisão depende do quê? Vamos começar corrigindo de baixo para cima. Do conhecimento das condições do veículo e das vias? Sim. Da previsão e das situações de risco? Sim. Da habilidade, tempo e prática de direção? Sim. E da habilidade, tempo, prática de direção, da previsão das situações de risco, do conhecimento das condições do veículo e das vias? Sim, também. Ih, ferrou. Você percebeu que nós estamos numa encrenca lascada? Tem 4 respostas certas, mas eu só posso marcar uma. Nesse caso, o que eu faço? Sempre que você encontrar mais de uma resposta certa, podem ser 2, 3 ou 4, vá na maior, na mais cheia, mais grande, a mais cheia de informação. Sempre será ela, vai por mim. Indique a alternativa que contém itens obrigatórios em qualquer veículo. Letra A está falando que um desses itens é a roda. Sim, pneu, ok. Sistema de iluminação, com certeza absoluta.
Mas olha a famosa pegadinha que todo mundo fala, película protetora, finalzinho ficou errado. Eu vou falar pela segunda vez nesse vídeo, eu não quero que você caia em pegadinhas não, faz isso não, escorrega em pegadinha não. Verdadeira pegadinha, legítima pegadinha, toda vez que tem uma resposta, começando certo, terminando errado. Por preguicinha, as pessoas leem o começo, vê que tá certo, já vai marcando, não faz isso não. B de bola, tá dizendo que freio é item obrigatório sim, pneu sim, amortecedor sim, agora o farol de neblina não, galera, farol de neblina é opcional. Letra C, engate do reboque. Bom, aí já começou a falar besteira, não precisa nem ler o resto. Pneu obrigatório, freio obrigatório, sistema de iluminação e suspensão. Esses sim são itens obrigatórios para qualquer veículo. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingira bebida alcoólica, é lavar o rosto com água fria? Não. Tomar café sem açúcar? Não. Dirigir apenas em vias pouco movimentadas? Não. É não dirigir em hipótese alguma. Você não erra uma pergunta dessa nem se você quiser, se você tiver afim. Distância ou tempo de frenagem é aquela distância. Vamos lá, galera. D de dado está dizendo, é aquela distância que puxa o veículo para fora de uma curva? Não, tá errado. Eu já te expliquei isso aí nesse vídeo, nessa provinha, corrigindo questões anteriores. Que o que puxa o veículo para fora de uma curva se chama força centrífuga. Então não é a D, não marca não. Letra C de casa está dizendo que distância ou tempo de frenagem é aquela distância que o veículo percorre do instante que o motorista vê um obstáculo até o momento que efetivamente pisa no freio. O nome disso é distância de reação. É aquela que o condutor deve manter do veículo à sua frente? Não. O nome dessa distância que o carro de trás deve manter do carro da frente é distância de segmento, o nome dela. Distância de segmento é a distância entre o carro de trás e o carro da frente. Marca a letra A. Distância ou tempo de frenagem é aquela percorrida pelo veículo após os freios serem acionados. Pisou no freio, se o carro não tiver ABS, as rodas vão travar. Dali para frente, a distância que o veículo percorre, que depende muito da velocidade, às vezes do tipo de asfalto, se é calçamento, asfalto, se o asfalto está novinho, depende de vários fatores. O nome dessa distância percorrida após os freios serem acionados até o veículo parar, o nome disso é distância de frenagem. Acionamos o serviço de socorro e salvamento do Corpo de Bombeiros por que número? O 90? Faz o seguinte, disca um 90 aí para ver se vai chegar o Corpo de Bombeiro. Vai não, vai chegar a Polícia Militar na sua casa. Polícia Militar 90, Corpo de Bombeiro é outro número. Pelo número 92, disca aí o 92 para tu ver quem chega. Vai chegar o SAMU. SAMU é o 92, Corpo de Bombeiro é outros números. 181, se tu discar 181, quem chega? Chega ninguém. Não chega ninguém não, porque 181 é disque denúncia. Quer denunciar alguma bagaceirinha que você tá vendo nos esqueminha aí? 181 disque denúncia. Para você acionar o serviço de socorro e salvamento do Corpo de Bombeiro, 193. 193, aí é o Corpo de Bombeiro. Para acertar essa pergunta, a letra A, bora pular para outra. Podemos definir desmatamento como o quê? Eu quero começar pela letra B de abacate, pessoal. Inundação de uma cidade provocada pelo aumento do nível de um rio. O nome disso é desmatamento? Não, pessoal, o nome disso é enchente, ué. Recuperação das áreas desmatadas para recuperar as florestas que foram destruídas em um passado recente. O nome disso é desmatamento? Não, o nome disso é reflorestamento. Então é degradação do meio ambiente ocasionado pela atividade industrial humana. Não, o nome disso é poluição. Desmatamento é o que está na letra A. É a remoção da vegetação nativa de uma área causado principalmente pela atuação humana, pela atividade produtiva, como por exemplo a agricultura. Desmatamento é arrancar todas as árvores e passar o serrote, a serra naquele trem e derrubar tudo. Isso é desmatamento. Para acertar essa pergunta, letra A, bora para a próxima. O esquema dessa pergunta aqui, pessoal, é aquele esqueminha que você praticava lá no prézinho com a tia Verinha quando você começou a estudar com 3 meses de vida. Você vai completar esses espacinhos aqui. Vamos completar então. Candidatos à habilitação e também os já habilitados devem saber que placas com formato circular, retangular e quadrada são sinalizações horizontais ou verticais, pessoal. O que vai se encaixar aqui? E são respectivamente, tá? Que tipo de sinalizações são?
Então, presta atenção numa bagaceira que eu vou te falar agora. Tu só erra uma questão dessa aí se você ou tá muito afim de gastar dinheiro com taxinha de reteste, talvez você tá com dinheiro sobrando, você tá afim de jogar dinheiro fora, aí você erra uma questão dessa de propósito. Ou tá no sono eterno, você tá dormindo, você tá roncando em cima de uma árvore. Porque veja bem, presta atenção no que eu vou te mostrar agora. A pergunta tá falando sobre placa. Placa é sinalização vertical. Se placa é sinalização vertical, nunca nas suas vidas você vai marcar a letra A, nem a B de bola, nem a D de dado, porque A, B e D estão falando de sinalização horizontal. Então você não precisa nem ler, galera, o que está escrito nessa bagaceira aí, galera. Vai direto na letra C, porque é a única que começa chamando placa de sinalização vertical, que realmente é. Então aqui, ó, senta o dedo, marca logo a C, tá? Mas vamos completar esse negócio aí. As placas são sinalizações verticais. Elas, em formato circular, são de regulamentação. Em formato retangular são as de indicação e quadradas, meio de banda, são as de advertência. Para acertar essa pergunta, a letra C, porque é impossível tu errar, vamos para a próxima. Manter a posição correta ao conduzir um veículo é fator essencial para uma condução segura. No que diz respeito a isso, estão entre os cuidados que devem ser tomados pelo condutor que pratica direção defensiva. Letra D está dizendo que um desses cuidados é estar confortável, com acesso a todos os manetes essenciais e com os retrovisores posicionados de forma que o condutor não tenha que ficar virando muito cabeção para ver os obstáculos? Sim. Outro cuidado, braços e pernas devem estar ligeiramente dobrados? Sim. Mais um, corpo encostado no banco, com um ângulo aproximado de 90 graus e o encosto de cabeça à altura dos olhos? Correto. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Para acertar essa pergunta, a letra A, fácil demais, não tem como errar, a não ser que você esteja afim, vamos para a próxima. É incorreto se dizer que numa situação de emergência, diante de um sinistro de trânsito, ou seja, de um acidente de trânsito, vamos lá, não se deve movimentar bruscamente a cabeça ou o pescoço da vítima. Está errado falar isso? Não, isso está certo. Você não deve movimentar, não. Não se recomenda dar nada para uma vítima ingerir, beber ou comer, pois essas coisas podem ocasionar obstrução das vias aéreas. Desde quando está errado, pessoal? Está certo. A pergunta quer saber o que está errado. Letra C. Caso a vítima esteja inconsciente, não deixa sozinha, não. Isso está certo. A pergunta quer saber o que está errado. Errado é o que está aqui na letra D. Omitir socorro à vítima de sinistro de trânsito é uma infração grave. Está errado por quê? Porque é uma infração gravíssima, acrescida de multa e advertência verbal. Nem existe advertência verbal como penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Existe advertência por escrito. E mesmo assim, essa advertência por escrito só é aplicável no caso de infrações de natureza leve e média, desde que não haja outra nos últimos 12 meses. Então está totalmente errada a letra D. A pergunta aqui é que você marca que está incorreto. Marca D e vamos para a próxima. Entende-se por primeiros socorros. Os procedimentos simples de sinalização do local do acidente... Não, galera, procedimento de sinalização se chama sinalização do local do acidente. Tudo que se faz antes de outras coisas, o que se faz antes de outras coisas se chama coisas que se faz antes de outras coisas. Letra C. Os primeiros procedimentos feitos por médicos? Não, os primeiros procedimentos feitos por qualquer pessoa. Primeiros socorros são os cuidados iniciais que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa vítima de acidente ou mal súbito, cujo estado físico põe em perigo sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada da assistência especializada. Galera, você não vai ler uma pergunta dessa e marcar a letra D de dado só porque ela é grandona não, tá? Nesse caso, aquela regra que eu te ensinei agora há pouco de marcar maior quando tem mais de uma certa não se aplica, porque não tem mais de uma certa. A, B de bola e C de casa estão erradas. É a D de dado, porque a D de dado é a única correta. Mas pode acontecer, em alguns casos, a maior não ser a certa, quando a maior foi errada. Você entendeu? Perdão por estar batendo muito nessa tecla, mas tem gente que escorrega nessa parada. Quando você tem mais de uma certa, a maior é que você tem que marcar.
Mas quando você só tem uma seta, ela pode ser maior, pode ser menor. Você tem que marcar a seta. Quando ocorre uma situação de acidente com vítima, a falta de sinalização pode ir... Essa pergunta é fácil demais, não tem como errar isso não. Letra C, ela pode acarretar um segundo acidente, como o atropelamento de um socorrista. Todo mundo sabe disso, você sabe disso, o mundo inteiro sabe disso. Quando tem um acidente, a primeira coisa a ser feita é sinalizar para evitar novos acidentes. Senão o que acontece? Você não sinaliza o local de um acidente, uma pessoa desavisada vem, colide com os carros que estão acidentados ou atropela pessoas que estão ali socorrendo ou simplesmente pescoçando. Não tem a mínima chance de você errar esse tipo de pergunta, não. Instalar pneus bem mais largos que o recomendado em seu veículo traz como benefício uma maior aderência dos pneus com o solo, ou seja, tem mais atrito, mais contato do pneu com o solo. Porém, tem desvantagem também. Quais são? Vamos começar a corrigir de baixo para cima, galera, porque eu quero. Letra D está dizendo que uma das desvantagens é perda da capacidade de frenagem. Não, é o contrário, isso aí nem é uma desvantagem do pneu mais largo, não. Por ele ter mais atrito, ele não perde a capacidade de frenagem, não. Ele até aumenta a capacidade de frenagem, tá bom? Letra C. É a coisa ruim, né? A consequência negativa é a necessidade de fazer rodízio de pneus semanalmente. Galera, até a necessidade de fazer rodízio com mais frequência, sim, mas esse semanalmente aqui tornou esse trem errado com força. Letra A, está dizendo que a desvantagem é a necessidade de calibrar os pneus diariamente? Não, diariamente não. Só se tiver problema lá no pistãozinho lá, galera. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. As desvantagens de instalar um pneu mais largo que o recomendado no veículo, as desvantagens são perda do controle nas curvas, caso essa maior aderência com o solo seja incompatível com a suspensão do carro, e também maior consumo de combustível, pois pneus mais largos são mais pesados. Tu entendeu o que foi falado aí? Se tu botar pneu mais largo no seu veículo que você tá afim, mas também não fizer ajuste na suspensão, vai dar problema. E o pneu mais largo tem mais borracha, é mais pesado. Se é mais pesado, o motor vai fazer um pouco mais de força, vai fazer mais força para movimentar o veículo, você não acha não? Então, essas são as desvantagens. Você tá essa pergunta, letra B, vamos para a próxima de mecânica também. Se você odeia, então já continua odiando, que assim você aproveita o embalo. Estão entre os itens que devem ser verificados no ato de uma manutenção preventiva de uma motocicleta. Letra A, tá falando que você verifica cinto de segurança e limpador dos vidros. Água do radiador, extintor de incêndio. Quer dizer então que moto, tem, pelo menos a maioria tem radiador? É sério mesmo? O motor de uma moto, até onde eu sei, ele é refrigerado a ar. Através do ar, é por ar. A maioria, a esmagadora maioria. Tem radiador não. E extintor de incêndio, moto tem extintor de incêndio. Cara, não já viu, na sua moto tem extintor de incêndio? Tem? E a letra D, placas, no plural, placas dianteira e traseira de identificação e pneu sobressalente. Então, moto tem duas placas, né? E tem step também. Você só erra essa pergunta se você tiver muito com ódio da vida. Oh, doido! É letra C. Pneu, freio, óleo do motor, corrente, bateria e filtro. Nessa pergunta, a letra C, eu não vou ficar nem explicando não, vamos para a próxima porque esse trem é muito doido. Em casos de sinistros de trânsito são acidentes, você já sabe disso. Tenha em mente a seguinte ordem de procedimento. Primeiro aciona o socorro, só depois sinaliza? Não, galera. Primeiro é a segurança do local, você tem que sinalizar. B. Primeiro afaste os curiosos? Não, galera. A primeira coisa é sinalizar. Você tem que sinalizar para evitar novos acidentes. Letra C. Em primeiro lugar vem o socorro às vítimas? Não, galera. Você tem que sinalizar para evitar novos acidentes. Então é letra D de dado. Primeiro a segurança, só depois socorro às vítimas. E uma observação. Primeiro a segurança não quer dizer só a segurança do local com sinalização. A segurança da pessoa que vai fazer essas coisas também. Porque olha só,
Antes de qualquer coisa, antes até de sinalizar, você tem que ver se você não se coloca em risco. Por exemplo, o veículo que tombou é um veículo que está espalhando ácido. Se você chegar lá perto, você pode respirar e aquilo queimar suas vias aéreas. Então, indo lá para sinalizar ou passando perto, aquilo pode queimar suas vias aéreas, você pode sufocar, pode ser um veneno ou aquilo pode explodir. Aí você está sinalizando de boa, vou sinalizar porque é prioritário, aquilo explode de... Não, galera, então veja bem, segurança que a letra D está falando é primeiro você ver se você não está em risco, depois sinalizar, para depois socorrer. Todo mundo entendeu? Dirigir no início, no final do dia, pode não ser a melhor opção, pois nesses períodos, letra A está falando que o consumo de combustível é maior. O que tem a ver uma coisa com a outra, galera? Marcar não, hein? Letra B, de abacate, está falando que os pedestres nesses períodos estão mais desatentos? Não acho que haja uma relação. Letra D, de dado. O fluxo de veículos é reduzido drasticamente nesses horários? Eu acredito que é o contrário, né? Início do dia, as pessoas estão indo para os trampos. No final do dia, está todo mundo voltando para as casas. Então é o contrário. Para acertar essa pergunta, a letra C. Há uma maior incidência de luz solar diretamente no zóio, podendo causar ofuscamento da visão. Isso aí é real mesmo. No início do dia, o sol está nascendo, então a incidência dos raios solar no zóio é aqui, ó, diretão. No final do dia, o sol está se pondo, então a incidência dos raios solares no zóio é diretaço. Vai? Então, para acertar essa pergunta, letra C, vamos embora para outra. O trânsito em condições seguras é um direito dos idosos e das crianças, dos pedestres, dos motoristas, ou todas as respostas estão corretas? Todas as respostas estão corretas, galera. O trânsito em condições seguras é um direito de motorista, de pedestre, de idosos, de criança, todo mundo, tá? Mulheres, gestantes, todo mundo. Então todas as respostas estão corretas, é um direito de todos, fácil demais, você não tem como errar isso aí. Complete a frase. Pedestre que desobedece regras e sinalizações de trânsito específicas determinadas no artigo 254 do CTB está cometendo infração de que natureza? E ele estará sujeito, por isso, a que penalidade? E essa penalidade tem um valor a pagar de quanto? Para acertar essa pergunta, você tem que entender que são 6 as condutas que podem gerar punições aos pedestres ou para os pedestres, porque são consideradas infrações de trânsito. Anota aí nos seus crânios quais são. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, nas pontes, nos túneis, salvo onde exista permissão. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, pode não, salvo quando houver sinalização para esse fim. Outra coisa que não pode, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Mas uma coisa que não pode, andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. E por último, desobedecer a sinalização de trânsito específica. E meu conselhinho para tu é o seguinte, tente fazer o milagre de memorizar essas condutas infracionais. Por quê? Às vezes numa prova aparece uma dessas condutas e pergunta se é infração ou não. Às vezes em outra prova de outra pessoa, em outra região, aparece uma outra conduta. Tenta aí, cara, faz o milagre de memorizar esse tempo pra você acertar. Vamos voltar aqui. Com base então no que eu te expliquei, para acertar essa pergunta você vai marcar a letra A. Condutas infracionais realizadas por pedestres são consideradas infrações leves. A punição é multa e o valor a ser pago é de 50% do valor da infração leve. Vemos a sinalização vertical travessia de pedestres em que opção? Não é nessa opção aqui, pessoal, porque o nome dessa placa é Trânsito Compartilhado por Ciclistas e Pedestres. Também não é essa opção aqui, porque o nome dessa placa é Passagem Sinalizada de Pedestres. Essa bagaceirinha aqui é uma faixa de pedestre, por isso que é passagem sinalizada, sinalizada por faixa. Essa aqui também não, porque o nome dessa placa, Trânsito de Ciclista. A placa travessia de pedestre, que é uma sinalização vertical, porque a placa é essa aqui. E eu posso te pedir um favorzinho de brother, de amigo, de parceiro? Olha só, hein? Não errar.
placa na prova do Detran, não. Placa é uma das coisas mais fáceis de acertar nas provas do Detran, galera. O que tá pintado na placa parece muito, tem tudo a ver com o nome dela. O nome dela tem tudo a ver com o que tá pintado na placa. Não erra, placa não. E o que é que você vai fazer agora para garantir sua aprovação? Você vai clicar nesse vídeo aqui, porque aqui tem mais uma prova real que um aluno mandou aqui pro canal. Você vai saber o que está perguntando, o que tem que responder para você passar direto de primeira. Clica aqui, tô te esperando nesse vídeo para nós juntos passarmos na prova do Detran. Valeu? Clica aqui.